O segredo subterrâneo. A máquina de controle mental do Império Romano. Imagine o silêncio absoluto, quebrado apenas pelo ranger metálico de engrenagens pesadas ecoando nas trevas sob a areia. Você não vê nada, mas sente o tremor no chão. De repente, um rugido ensurdecedor explode do nada, e uma fera que deveria estar a milhares de quilômetros de distância surge diante dos seus olhos, como se tivesse sido invocada por um deus. O que você está prestes a descobrir é que o Coliseu Romano nunca foi apenas um estádio. Ele foi a peça de engenharia psicológica mais avançada da história. Uma máquina construída para manter um império inteiro sob controle absoluto. E quanto mais os arqueólogos escavam túneis esquecidos e anfiteatros soterrados pela terra, mais essa verdade incômoda começa a emergir das sombras. Se você quer entender como o sangue virou ferramenta política e como a história pode esconder mecanismos de poder invisíveis, já se inscreva no Enigma Global e deixe seu like. Porque o que você vai descobrir hoje muda completamente a forma como enxergamos o Império Romano. No coração de Roma, o Coliseu se ergue como um símbolo eterno, mas sua fachada desgastada esconde uma arquitetura pensada para algo muito maior do que o simples espetáculo. Hoje vemos pedra crua, arcos vazios e ruínas silenciosas. Mas houve um tempo em que o mármore branco brilhava tanto sobre o sol que chegava a cegar. Estátuas de deuses observavam do alto e 50.000 pessoas gritavam em uníssono enquanto homens lutavam até a morte. Aquilo não era apenas diversão, era uma encenação de poder puro. Quando arqueólogos modernos começaram a investigar o Hipodium, o labirinto subterrâneo sob a arena, eles encontraram algo revelador. Buracos perfeitamente alinhados, sulcos profundos na pedra e vestígios de madeira carbonizada. Nada ali era aleatório. Cada detalhe aponta para uma engrenagem invisível que operava 28 elevadores manuais. Era uma fábrica de pesadelos, onde animais selvagens surgiam como fantasmas através de alçapões secretos, fazendo o público acreditar que o imperador tinha o poder de controlar a própria natureza. A arena não era um palco improvisado, era uma máquina coreografada com precisão cirúrgica. Mas por que Roma precisava de uma máquina dessas? A resposta não está apenas na capital, mas nas províncias mais distantes. Em Volterra, ao norte da Itália, arqueólogos desenterraram um anfiteatro desconhecido que ficou soterrado por mais de 1000 anos. Um mini coliseu perdido no tempo. E o mais intrigante é que ele foi construído em território que não era originalmente romano, mas etrusco. Por que investir tantos recursos e engenharia em uma região que havia resistido ao domínio de Roma? A tecnologia de escaneamento a laser revelou a verdade. A construção era uma mensagem visual. Cada arco e cada galeria gritava para os conquistados que a ordem romana era inevitável, que Roma estava em todos os lugares e que ninguém podia escapar de sua visão. Ao mesmo tempo, na distante Richborough, no sul da Inglaterra, outro anfiteatro foi escavado. Construído logo após a invasão de 43 d.C., ele apresenta algo raro: paredes pintadas com cores vibrantes. Um detalhe surpreendente para uma província tão remota. Por que decorar com tanto cuidado uma arena de execução e combate? Porque aquilo era a vitrine do modo de vida romano. Era a propaganda viva da romanização, onde os bárbaros aprendiam que a civilização vinha acompanhada de regras e que a quebra dessas regras resultava em uma morte coreografada diante de todos. Durante as escavações, surgiu uma descoberta ainda mais perturbadora: uma pequena estrutura anexada à arena, chamada de cárcer. Ali, o condenado escutava o rugido da multidão acima e o som das feras sendo preparadas no subsolo. Ele entendia que sua morte não era um acidente, mas parte de um ritual público que reafirmava quem detinha o poder sobre a vida e a morte. Se você acredita que a história oficial nunca conta tudo, inscreva-se agora e deixe seu like, porque o verdadeiro segredo do Coliseu não estava apenas na arena, estava nas arquibancadas. O desenho oval criava uma visão de 360 graus, onde não era apenas o gladiador que estava exposto, o público também estava. Cada pessoa era colocada em seu lugar social com precisão matemática. Os senadores ficavam próximos ao imperador, em assentos de mármore, os cavaleiros logo acima, os soldados organizados em seus blocos e os cidadãos comuns nas áreas intermediárias. No topo, no lugar mais distante e desconfortável, ficavam os escravizados, as mulheres e os pobres. Você não escolhia seu assento, você era colocado nele. Era um ritual de hierarquia, onde todos viam todos.
A arena era um espelho social que mantinha o Império unido pela força da organização. O Coliseu não mostrava apenas a força contra inimigos externos, mostrava a ordem interna, que impedia o caos. Para entender a magnitude disso, precisamos olhar para a dinastia Flaviana. Vespasiano, o imperador que deu início às obras, fez algo brilhante e cruel. Ele construiu o Coliseu exatamente onde antes existia o lago artificial do palácio privado de Nero. Ele pegou uma terra que havia sido roubada do povo por um tirano e a devolveu na forma de espetáculo de sangue. Foi o maior golpe de marketing político da antiguidade. Ele apagou a memória de um imperador odiado e consolidou sua própria legitimidade com pão e circo. Mas nenhum poder é eterno. E o controle através do medo tem um prazo de validade. Em Volterra, os arqueólogos encontraram uma janela bloqueada que conta o fim dessa era. No início do século V, o cristianismo já era a força dominante, e imperadores como Constantino começaram a ver a arena como algo perigoso. A proibição dos jogos não foi apenas uma questão moral, foi o reconhecimento de que a máquina de controle havia mudado de mãos. O Coliseu deixou de ser um palco de poder imperial para se tornar um memorial de martírio. Ele mudou de significado, mas sua estrutura física permaneceu como um lembrete constante de que impérios não se sustentam apenas com exércitos. Eles se sustentam com narrativas e símbolos que fazem milhões acreditarem em uma ordem superior. Mais de 200 anfiteatros foram espalhados da Inglaterra ao norte da África, todos repetindo o mesmo modelo, todos transmitindo a mesma mensagem silenciosa. Roma domina, Roma organiza, Roma pune e Roma recompensa. Se essa investigação está mudando a forma como você enxerga a história antiga, não esqueça de fortalecer o canal com sua inscrição. Porque entender o passado é a única forma de enxergar as ferramentas de controle do presente com clareza. Hoje, milhões de turistas caminham sob esses arcos sem imaginar que estão pisando sobre a fundação psicológica de um império que moldou o Ocidente. As passagens ocultas e as estruturas soterradas continuam revelando que a arena era um teatro, mas o verdadeiro espetáculo era puramente político. O Coliseu sobreviveu à queda de Roma porque sua função simbólica era poderosa demais para desaparecer. Ele ainda representa autoridade e espetáculo. A diferença é que agora observamos as ruínas de fora, e talvez essa seja a maior lição de todas. O passado nunca é apenas passado. Ele é um espelho. E se Roma precisou de sangue público e engenharia monumental para manter a ordem, vale perguntar para nós mesmos: quais são os nossos anfiteatros modernos, onde somos colocados em nossos lugares sociais todos os dias? O próximo enigma já começou. E a história nunca foi apenas o que aconteceu, mas o porquê aconteceu. E esse porquê quase sempre está escondido sob a areia da arena. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Enigma Global e deixe seu like agora, porque as nossas próximas investigações vão ainda mais fundo nos segredos que os livros de escola decidiram ignorar.